A insólita descoberta acabou por transformar a vida do professor num verdadeiro calvário. O seu interesse científico pelo desconhecido e as suas fortes convicções encontraram assim uma barreira na sociedade conservadora daquela época. Face a tantos dissabores, o professor Amaral decidiu então entregar o pequeno ser à custódia da Faculdade de Ciências de Lisboa, onde pensou que iria ser finalmente descoberta a sua verdadeira natureza. Mas, inesperadamente, em 1978, ocorreu um terrível incêndio nessa mesma faculdade que fez desaparecer aquela preciosa amostra, apagando-se assim qualquer nova possibilidade de análise da apelidada criatura Dévora. Vinte anos depois, este caso chegou ao conhecimento dos elementos do CEAFI, agora denominado de STEC, Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência. Nós tivemos conhecimento do caso através de um recorte que eu até tenho aqui comigo, publicado no jornal de Évora, o Diário Ilustrado, em 1960. Um disco voador largou sobre Évora seres microscópicos e desconhecidos. A Faculdade de Ciências não consegue identificar o habitante do espaço. A nossa investigação fez-se 20 anos depois, portanto em 1979. Fomos ao local, à Escola Preparatória Andrade Rezende, que outrora tinha sido a escola técnica mais conhecida pela Escola Industrial e Comercial de Évora. Então, fomos falar com as pessoas que conseguimos falar e que ainda lá estavam, que tinham observado a queda dos filamentos. Évora, entraram em contacto com o autor do relatório, cuja cópia tenho aqui comigo, e de forma muito relutante, porque todo este caso tinha trazido muitos dissabores, ele condescendeu em que se fizessem cópias quer das fotografias, quer do relatório que ele tinha produzido. E o que este relatório descreve é a observação do que em princípio parecia ser um objeto de forma lenticular que passou sobre a cidade de Évora, que foi observado pelo autor do relatório e por mais alguns colegas através de um telescópio. No dia 2 de novembro de 1959, sobrevoaram a cidade de Évora 2 ou mais objetos aéreos não identificados que pareciam deslocar-se a grande altitude e possuir consideráveis dimensões. Tais objetos, quer pela sua forma, quer pelas caprichosas trajetórias dos seus movimentos, não poderiam confundir-se com aviões, balões-sondas ou quaisquer fenómenos astronómicos ou meteorológicos conhecidos. E após a sua passagem, e durante a sua passagem também, houve uma queda de filamentos que foram recolhidos na escola de Évora. Coincidindo com a passagem dos objetos aéreos não identificados, começaram a notar-se no céu, pouco depois de meio-dia, numerosos filamentos que caíam de grande altura e quase verticalmente. E será que havia alguma relação entre a observação dos objetos aéreos não identificados e a posterior queda de filamentos? Para o professor Amaral, é claro no seu espírito que havia uma relação causa e efeito, uma relação direta da passagem dos engenhos, estranhos engenhos, ele chamava-lhe discos voadores mesmo, e a queda dos filamentos. Entretanto, foi obtido um apoio oficial por parte das autoridades militares para a realização de uma investigação sobre o caso de Évora. Nós pedimos à Força Aérea Portuguesa, na pessoa então do chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa, o general Lemos Ferreira, um inquérito
à veracidade ou não dos factos ocorridos. E ele chamou nessa altura ao seu gabinete na altura subalterno que tinha, que era o futuro general Conceição e Silva. E eu disse, não, o Dr. Amaral conhecia, era uma pessoa credível, era um homem interessado pelos assuntos de ciência, muito dedicado à astronomia, e o relatório dele, que eu na altura não conhecia, o relatório, mas mostraram na altura, o relatório dele parece-me ser equivaler precisamente àquilo a que eu assisti, à parte que eu assisti, não é? Que foi o contato com o meu pai. Das minhas recordações acerca das visitas do Dr. Amaral à casa do meu pai, do seu interesse pelos assuntos astronómicos, da sua seriedade como pessoa, sou levado a concluir que o documento em questão é digno de todo o crédito. Portanto, ele foi uma testemunha, descreveu, passou a escrito, assinou, consta também das nossas recolhas que fizemos, e testemunhou a veracidade deste relatório. E foi averbado pela Força Aérea Portuguesa que, embora não enveredando por áreas científicas que não seriam da sua competência, nada tinha a obstar quanto à credibilidade dos factos e das testemunhas que compunham este relatório. Acerca da constatação de um fenómeno insólito que ocorreu na cidade de Évora em 2 de novembro de 1959, declara-se para os efeitos tidos por convenientes que a Força Aérea não tem conhecimento de quaisquer factos que a levem a pôr em dúvida quer a veracidade dos acontecimentos relatados, quer as idoneidades do autor do relatório e do CEAFI. Mas afinal, o que é que realmente seria aquele estranho ser microscópico encontrado entre os filamentos que caíram sobre a cidade de Évora em 1959? Nós não chegamos a qualquer conclusão quando 20 anos depois nos deslocámos ao local, porque o nosso intuito era o de receber os relatos, mesmo até em bruto, das observações que as pessoas tiveram e, portanto, não tratá-los de forma interpretativa. Mas mesmo sem conclusões, algumas teorias foram formuladas. Nós chegamos a pôr a hipótese, e tudo isto é o ramo das hipóteses, que poderiam haver colónias que sobreviveriam nas altas camadas da atmosfera, já em transição para o espaço, e que viriam a cair sob qualquer lugar da Terra por ação da gravidade normalmente. Há objeções a esse tipo de proposta, há a questão do calor e do frio, mas também há contrapartidas que se podem pôr, porque hoje sabemos que há bactérias que vivem a altíssimas pressões nos fundos marinhos, próximo de erupções vulcânicas com temperaturas de água a 300 graus. Descobriu-se há pouco tempo bactérias que transformam diretamente a luz solar em energia. Portanto, é uma hipótese que no maravilhoso mundo da vida não é de descartar na totalidade. Outros autores sustentam que não seria bem da ordem do reino animal, mas sim do reino vegetal. Quer pela sua constituição, por alguns parâmetros que o relatório contém, ou também é uma hipótese viável. Outros descartam essa hipótese porque a reação seria demasiadamente rápida ao suster a lamela para ser uma entidade do ramo vegetal. Poder-se-á contrapor que a drosera, a planta carnívora, também tem uma reação rápida ao fechar a mosca ou outro inseto que caia nas suas garras.